Pai, esse tempo, esse evento, essa conferência estava no seu coração, Pai. E nós somos agradecidos. Louvado seja o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem reservado para nós essa noite. Obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, aqueles que estão a caminho, Pai. Nós declaramos que eles conseguirão chegar em nome de Jesus. Pai, somos gratos mesmo, Pai. Nosso coração está transbordando de gratidão. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você já deu um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado aí? Essa pessoa próspera. Amém. Seja bem-vindo. Nós estamos começando hoje o evento Eclésia. Estamos recebendo hoje aqui o professor Marcelo. O professor Marcelo é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, da Escola de Ministros Rema e faz parte da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. Então, tem mais coisa, mas esse é o... Depois de quase 3 horas de engarrafamento vindo de Resende para cá, então ele está disposto para ministrar a palavra. Eu já queria convidá-lo aqui e queria que você recebesse ele com uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quero agradecer ao pastor Márcio pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui ensinando essas verdades aos irmãos. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nesse primeiro momento eu quero falar sobre o galardão da jumenta. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 22. Aleluia. Números capítulo 22. De fato, eu quero falar, nesse primeiro momento, sobre o galardão, sobre a motivação, Tribunal de Cristo. Aleluia. Números, capítulo 22. Glória a Deus. Todos encontraram? Números, capítulo 22. Você pode dar graças pela palavra, pelo Espírito nos inspirando. Pai, no nome de Jesus, te damos graças por teu Espírito vivificando essas verdades e nos fazendo compreender. No nome do Senhor Jesus, te pedimos Espírito de sabedoria e revelação para entendermos a tua vontade. E para isso abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. Te damos graças por uma noite de crescimento e edificação, uma noite em que teu Espírito nos ensinará. Somos gratos por todos os teus benefícios, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Números capítulo 22. Antes de lermos o capítulo 22 de Números, eu quero falar algumas verdades. A Bíblia, ela nos inspira, ela nos estimula a imitarmos alguns animais. A Bíblia, ela nos incentiva a observar o comportamento de alguns animais, porque existem alguns animais que são um exemplo de comportamento. Se não vejamos, vou citar algumas passagens que mostram isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 6... Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Diga, vai ter com a formiga. A formiga nos ensina algo. Vai aprender algo com a formiga. E em Mateus, capítulo 6, versículo 26, Jesus disse, observai as aves do céu. Eu te pergunto essa noite, você tem observado as aves do céu? Jesus disse para observar. Quando a gente olha as aves do céu, nós aprendemos algo. Aí Jesus disse, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quando a gente olha para as aves do céu, nós aprendemos algo. O quê? Confiança em Deus. Você nunca viu nenhuma ave pendurada em um fio, com a asa na cabeça, preocupada sobre o que vai comer amanhã. Não é verdade? A mesma coisa, se Deus alimenta as aves do céu, quanto mais as tuas necessidades, porque você é um filho. Você é filho de Deus e Deus está interessado em te suprir. Amém? Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus também disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esses textos que eu li sobre uma formiga, sobre a ave, sobre serpente e sobre pombas. Existem alguns animais que são um exemplo comportamental. E o que nós vamos aprender com a jumenta de Balaão? Vamos aprender algo. Números capítulo 22, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe.
Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, a Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Ela viu o que, irmãos? Eu pergunto essa noite, quem aqui já viu um anjo do Senhor? Ninguém. A jumenta já está ganhando da gente. Viu, pois, a jumenta um anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Balaão fez o que com a jumenta, irmãos? Diga, espancou. Eu pergunto essa noite, quem aqui já sofreu um açoite por causa do evangelho? Nunca foi açoitado? A jumenta foi, por uma causa nobre, porque estava fazendo a vontade de Deus. Verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor pela segunda vez, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou-la a espancar. Pela segunda vez foi espancada também. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num caminho estreito, onde não havia caminho nem para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, pela terceira vez, deixou cair-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Pela terceira vez foi espancada. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que já me espancaste 3 vezes? Quantas vezes, irmãos? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada agora na mão e te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Começando com a jumenta, né? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que saí por seu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de mim. Diga 3 vezes. O que me chama a atenção, irmãos, é que essa jumenta, ela viu 3 vezes o anjo do Senhor, ela foi espancada, levou 3 açoites, e se a gente for analisar o que essa jumenta experimentou em Deus, à luz do que nós já estudamos no Rema, do que nós temos ouvido da palavra da fé, essa jumenta que ela viu um anjo do Senhor é discernimento de espírito, é o dom de discernimento de espírito, que é uma introspecção no mundo espiritual, ver e ouvir no mundo espiritual, levou 3 açoites, foi perseguido por uma causa nobre, e Paulo ainda disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dos homens ela já falou. Viu 3 vezes um anjo, falou a língua dos homens e recebeu 3 açoites. Depois de ter experimentado tudo isso, depois de ter sido um canal de Deus para advertir o profeta, qual vai ser o galardão dessa jumenta? É o que eu vou falar mais na frente. De fato, irmãos, a Bíblia ela não garante galardão para animais, mas a Bíblia garante galardão para todos aqueles que servirem a Deus. Há muitos textos na palavra que mostram isso. De fato, fez parte do doutrinamento do Senhor Jesus, do seu ensinamento. Jesus ensinou que o que a gente faz para Deus aqui na terra afeta a nossa vida agora, aqui, e afeta a nossa vida no porvir. Jesus ensinou sobre isso, Paulo ensinou sobre isso e outras pessoas na Bíblia ensinaram sobre isso também. O que eu e você fazemos para Deus afeta, diga afeta. Afeta aqui e afeta no porvir também. Jesus ensinou sobre isso. Amém? Muitas vezes, várias vezes eu já ouvi o apóstolo Guto, o nosso presidente do ministério, ensinar sobre o serviço a Deus, ele dizendo, irmãos, se você se interessa pelas coisas de Deus, Deus vai se interessar pelos teus parentes. Se você se interessa em ajudar os filhos de Deus, Deus vai se interessar pelos teus. Lendo a Bíblia, folheando a palavra, eu encontrei um texto que
explica justamente isso, porque a Bíblia diz que aquela ex-prostituta Raabe acolheu em paz os espias, ela fez a vontade de Deus e por causa disso, ela e a sua família foram preservadas no dia da destruição. Então, servir a Deus traz resultado, sim ou não? E eu quero mostrar algumas Bíblias que sinalizam isso, a recompensa, galardão, amém? Claro que o principal motivo que faz com que a gente sirva a Deus, faça a vontade do Pai, é por amor. A obra, por amor àquilo que Cristo fez, por gratidão em nossos corações. Amém? 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou deixar para falar sobre o galardão da jumenta um pouco mais para frente. Mas ela fez a vontade de Deus, ela foi uma porta-voz de Deus. Ela refreou a insensatez do profeta. Sim ou não? 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 8. Paulo disse a Timóteo: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é uma vida de obediência, de consagração a Deus. Para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é, diga, da vida presente, e da que há de ser. Na Nova Versão Internacional diz: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Existem cristãos que protelam as bênçãos somente para o futuro. Eles dizem: um dia eu terei paz, um dia eu terei alegria, um dia eu terei descanso, um dia eu terei alegria no meu coração. Já tem outros que só pensam na terra, tem outros que só pensam no céu. Mas a Bíblia diz que uma vida piedosa tem proveito na vida presente e na vida futura. Tem promessa na vida presente e no porvir. Diga, no porvir. Quero ler em mais duas outras versões, para passarmos para outro texto. Na versão fácil de ler, o texto diz: pois o exercício físico, na verdade, tem algum valor, mas a devoção a Deus tem todo o valor, tem valor para tudo, porque promete bênçãos para a vida presente e para a vida futura. Na amplificada também fala: pois o treinamento físico é de algum valor. É pouco útil, mas a piedade, o treinamento espiritual, é útil e de valor em tudo e em todos os moldes, pois possui promessas para a vida presente e também para a vida que está por vir. Jesus certa vez disse para um homem rico, que amava a riqueza: dá tudo que tu tem aos pobres e me segue, e terás um tesouro. Irmão, se ele faz o que Jesus disse para ele fazer, ele ia ter um tesouro. Mas ele preferiu não seguir a Cristo, ele preferiu amar as riquezas. Sim ou não? Apocalipse capítulo 19. O que nós fazemos para Deus, irmãos, aqui na terra, afetará a nossa condição no porvir, na vida vindoura. Aleluia! Apocalipse capítulo 19. Foi esse o capítulo que eu falei? Versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse texto está falando que nas bodas do Cordeiro haverá o casamento da igreja com o noivo, da noiva com o noivo da igreja com Cristo. E é justamente isso que vai acontecer. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhes glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Essa expressão, a si mesmo já se ataviou, mostra que parte da igreja se ataviar, parte da igreja, parte de cada um de nós, preparar a nossa vida. Posso ter um amém? É algo individual. E o versículo 8 diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça praticados pelos santos. Outra versão diz: pois o linho representa o comportamento justo dos santos.
O linho que resplandece lá é o comportamento justo dos santos aqui. Tem uma versão, um livro que também diz: o linho representa as obras justas e boas que praticaram os filhos de Deus. Quer dizer, então, que as minhas obras aqui na terra vão brilhar nas boldas do Cordeiro? Vão resplandecer? O linho resplandecente, as vestes resplandecentes, são os atos de justiça, as obras que os cristãos praticaram aqui na terra. O que nós fazemos aqui afetará no porvir. Amém? O linho representa as boas ações do povo de Deus. Houve um tempo, estou falando sobre galardão, houve um tempo que eu estava desejoso em comprar um carro. Estava olhando alguns comerciais, algumas propagandas, olhando alguns sites, alguns catálogos. No comercial mostra um carro. Esse carro tem ABS, airbag, tem controle de tração e estabilidade, um motor 2.0 com injeção direta de 177 cavalos. Esse carro tem isso, aquilo outro. Aí lá embaixo coloca umas letras bem pequenininhas para a gente tentar ler em 5 segundos. Não é assim? A gente vê um catálogo, vê lá foto, carro bonito em cima da terra, 4x4, isso e aquilo. Lá embaixo bota um asterisco, lá as letrinhas bem pequenininhas. Por que fazem isso? Porque o intuito de muitos contratos ou propagandas é lesar o consumidor. Muitas vezes, se a pessoa não tiver cuidado, vai assinar um contrato, tem uma folha, 2, 3, 4, e lá no final tem uma cláusula que anula tudo que está nas 3 primeiras folhas. Se não tiver cuidado, a pessoa assina e ela é enganada, ela é lesada. Lamentavelmente, existem muitos contratos que são feitos para lesar o consumidor. No que diz respeito ao serviço a Deus, Deus nunca quis enganar ninguém. O contrato de prestação de serviço a Deus está bem claro na Bíblia. Todos aqueles que forem fazer algo para Deus, todos aqueles que forem prestar um serviço a Deus, devem prestar esse serviço com uma motivação no coração. Qual? A Bíblia apresenta. Por que é importante termos a motivação correta? Porque se não tivermos a motivação correta, a Bíblia nos assegura que não teremos o resultado desejado. Não teremos o galardão. Amém? Irmãos, desde o início da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu te pergunto, você crê na Bíblia de capa a capa até nos mapas? Sim ou não? Pois de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o contrato de prestação de serviço a Deus. Todos aqueles que forem fazer algo para Deus, para a obra de Deus, devem fazer com a motivação correta em seu coração. E eu vou exemplificar. Vou mostrar um texto em Gênesis, logo no começo. Deus vem mostrando por toda a Bíblia, se alguém for me servir, deve me servir com a seguinte motivação, com algo no coração. Posso ter um amém? Gênesis capítulo 4. Aleluia. Inclusive, eu quero te motivar a ler um livro chamado Planos, Propósitos e Práticas. Quem já leu esse livro? Pronto. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Isso que está bem no começo da Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. São duas coisas distintas. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, é uma chave bíblica que a gente leva por toda a Bíblia. A gente
sai passeando pela palavra. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos repetir essa frase. Se procederes bem, é certo que serás aceito. O que Deus está dizendo é o seguinte: todo aquele que procede bem será aceito. Agora, todo aquele que procede mal, não vai ser. O que me chama a atenção, irmãos, é que 2 homens ofereceram uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se agradou de um e da sua oferta, ao passo que de outro, Deus não se agradou dele nem da sua oferta. E isso Deus demonstrou no mesmo instante. Deus fechou o caixa no mesmo dia. No mesmo momento eles ficaram sabendo. Um foi aprovado, o outro foi reprovado. No mesmo momento. Só que o que chama a atenção é que o que aconteceu em Gênesis 4, de Deus fechar o caixa no mesmo dia, não tem acontecido nos dias de hoje. Não. Hoje em dia, Deus não fecha o caixa todo final de dia, todo final da tarde, todo final do mês. Não. Mas um dia o caixa fecha. E é isso que faz com que algumas pessoas fiquem enganadas no contexto de servir a Deus. Ah, mas se Deus não fechou o caixa, se Deus não disse nada, é porque por certo eu estou certo. Não sei. Eu quero que você entenda, irmãos, é que o que aconteceu com Caim e Abel não tem acontecido em nossos dias. Como assim? No contexto de Deus prontamente, no mesmo dia, reprovar a oferta e a atitude de um e aceitar a oferta e a atitude de outro. O que aconteceu naquela época não tem acontecido na época de hoje. Mas mais cedo ou mais tarde o caixa vai fechar. Posso ter um amém? Amém. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse assunto de motivação foi ensinado pelos principais pregadores da palavra. Os 2 principais pregadores do Novo Testamento, que eu considero como Jesus e Paulo, claro, primeiro Cristo, depois Paulo, eles ensinaram sobre a motivação. Estão comigo? Amém. Se eles ensinaram sobre motivação, é algo importante. E o que me chama a atenção é que logo no início do Evangelho de Mateus, logo no início, Jesus começou a ensinar. Houve um tempo que eu estava pensando, por que foi que o Senhor Jesus foi tocar nesse assunto logo no começo? Por que ele não tocou no final? Por que foi que ele não logo arrebanhou a multidão, depois de ter arrebanhado, Jesus ter chamado e falado nesse assunto lá no final? Sabe por que Jesus falou logo no começo? Porque as primeiras coisas devem estar em primeiro lugar. Se Jesus cuidou logo em tratar desse assunto, é porque é importante. Posso ter um amém? Amém? Mateus capítulo 6. Vamos abrir? Evangelho de Mateus capítulo 6. Ela tem quantos meses? 12? 11? Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 1. Quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar, eu também vou subir, amém? Observe que isso aqui, irmãos, não foi qualquer pessoa. Jesus não foi um falador irresponsável, Jesus não falou por sua conta e risco. Não, Jesus falou algo do trono de Deus. Jesus certa vez disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer e só falo o que ouço o Pai falar. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus foi uma extensão da vontade de Deus. Ele não agiu irresponsavelmente ou não falou irresponsavelmente. Ele falou o que o Pai falaria na ocasião. Amém? Jesus disse em Mateus 6:1, guardai-vos. Diga guardai-vos. E eu quero comentar essa frase, essa palavra mais na frente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, doutra maneira, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não troques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, vai fazer o quê? Tem uma versão que diz, te recompensará publicamente.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Amém? Diga, guardai-vos. Eu confessei a Cristo no dia 6 de janeiro de 96 em Fortaleza. Nasci de novo num local, fui congregar em outro, depois cheguei no Verbo da Vida. E eu lembro que, novo convertido, Aline Barros tinha feito uma canção, Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Eu não vou nem tentar cantar, porque senão vai desungir o microfone. Eu me ajoelhava, erguia minhas mãos, eu era sincero em minhas declarações, mas eu estava sinceramente equivocado. Como certa vez Guto disse, é possível uma pessoa estar sincera em suas declarações, mas estar sinceramente errada, sinceramente equivocada. E eu estava assim, porque eu me ajoelhava, erguia as mãos e falava, ó Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ó Deus, me enche do teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Deus, coloca fulano de tal, bem longe de mim, mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Eu falava 3 vezes para ver se enganchava alguma. Lendo a Bíblia, fazendo o rema, lendo os livros do irmão Reagan, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Observe que responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. A Bíblia diz para eu fazer, mas eu queria que Deus fizesse. Como é que vem a fé? Ouvir qualquer coisa? Diga a palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e eu quero aumentar a minha fé, obrigatoriamente vou ter que aumentar o tempo de exposição à palavra. Tempo de leitura, meditação e confissão da palavra. Eu falava, pai, aumenta a minha fé. Deus falava comigo, meu filho, aumente você. Leia mais minha palavra, medite mais e confesse mais minha palavra. Já era batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. E eu falava, eu dizia na oração, pai, me enche, me enche, me enche. A Bíblia diz em Efésios 5,18, pelo que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, enchei-vos. Quando analisamos alguns versículos do Novo Testamento, existem alguns versos que dizem como nós devemos andar. Porque a Bíblia diz, enchei-vos, alegrai-vos, exortai-vos, consolai-vos, confortai-vos, animai-vos, perdoai-vos, amai-vos, enchei-vos. Tudo isso mostra a nossa atitude em desfrutar de algo que já está disponível. Eu falava, pai, me enche. Deus me dizia, continue, encha-se você, continue cheio, falando em novas línguas. Eu também dizia, pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ora, como qualquer novo, médio ou velho convertido, e eu quero que você entenda que carne de novo convertido é igual carne de médio ou velho convertido. Carne não muda. Haverá o dia em que Cristo arrebatará a igreja e transformará esse corpo em um corpo glorificado. Amém? Ele fará isso no arrebatamento. Mas até lá, nós vamos ter que manter essa carne em submissão ao Espírito. E eu falava, pai, tira isso de mim. Tire você. A palavra diz em Hebreus 12:1, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Sujeito à oração é nós. Somos nós. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está. A graça é dele, mas a iniciativa é tua. Amém, amém, amém. Desembaraçando-nos. Tinha pessoas que eu não queria estar próximo. E eu falava, pai, coloca fulano de tal bem longe de mim. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus nos perdoou, assim perdoai. Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. Pai, faz isso por mim. Não vou fazer. Quem tem que fazer é você. Onde eu quero chegar? No que Jesus falou em Mateus capítulo 6. O que eu quero que você entenda essa noite, irmãos, é o seguinte. Não é responsabilidade de Deus guardar o teu coração. Não. Não é responsabilidade do teu pastor guardar o teu coração. É tua responsabilidade e é intransferível tal responsabilidade.
Guardar o coração a respeito de quê? Jesus ensinou que devemos guardar o coração e ele exemplificou coisas triviais do cristianismo, coisas básicas, porque exercer justiça, dar esmola e orar são coisas básicas do cristianismo, mas exemplificam e se estendem para toda e qualquer atividade na vida cristã. Eu tenho que guardar o coração sobre tudo que eu vou fazer para Deus. Princípios elementares da matemática. Quanto é que é uma bola mais outra bola? Um picolé mais outro picolé? Uma melancia mais outra melancia? Um barco mais outro barco? Uma casa mais outra casa? Não importa qual objeto eu descreva, eu utilize para descrever o princípio da adição. Se você entende o princípio da adição, você aplicará esse princípio em qualquer objeto. Não importa o que você vai fazer para Deus. Se você entende o princípio do serviço a Deus, você aplicará esse princípio em qualquer coisa. Você vai guardar o seu coração quando você for orar, você vai guardar o seu coração quando você for varrer a igreja, você vai guardar o coração quando for ministrar na rádio, você vai guardar o seu coração quando for organizar as cadeiras, você vai guardar o seu coração quando for visitar um novo convertido. Tudo quanto você for fazer, faça guardando o seu coração. Por quê? Porque se não guardar o coração, Jesus disse que vai ter o mesmo galardão que a jumenta. Nada. Porque é possível fazer a coisa certa com a motivação errada e não ser recompensado. Uma vez Jesus disse: guardai-vos e exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por ele. De outra sorte não tereis. Diga, não tereis. Irmãos, pode ter certeza. Se Jesus disse que a pessoa não vai ter galardão, mesmo fazendo o que é correto, não vai ter. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou que é possível fazer a coisa certa com motivação errada. Uma vez ele falou: não tereis galardão, e 2 vezes já recebeste a vossa recompensa. Eu lembro, novo convertido, lá em Fortaleza. Aí o culto estava encerrando, aí o pastor disse: Marcelo, faça uma oração encerrando o culto. Na velocidade do pensamento, eu pensei: vou preparar aquela oração bem ungida para todo mundo perceber que eu sou um homem de Deus. Eu fiz justamente o que Jesus disse para não ser feito. A minha oração era para aparecer aos homens, para ser visto pelos homens. Posso ter um amém? Irmãos, não se iluda, irmãos, não se engane. Eu não estou dizendo, eu não sei o que está no coração de todo mundo. O que eu estou falando é o seguinte: quem está na televisão, no rádio, quem estiver em preeminência, deve fazer a obra com uma motivação. Porque é possível a pessoa fazer a coisa certa com motivação errada e a Bíblia não garante recompensa. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de assistir um programa do Silvio Santos chamado Domingo no Parque. Quantos lembram? Pronto. Eu chegava, sentava no chão, ficava assistindo e torcendo por aquela criança. Eu mesmo tinha o desejo de entrar naquela cabine. A criança entrava na cabine, Silvio Santos dava uma instrução: João Pedro, vai acender uma lâmpada. Quando acender, você diz sim ou não. E aí a criança entrava na cabine, acendia a lâmpada, aí o Silvio Santos perguntava: João Pedro, você quer uma bicicleta BMX? João Pedro: sim! Aí depois o Silvio Santos chegava com uma bola murcha e perguntava: João Pedro, você quer trocar essa bicicleta BMX por uma bola murcha? Sim! Aí depois perguntava: João Pedro, você quer trocar essa bola murcha por um videogame Atari? Não! Quando a criança saía da cabine, Silvio Santos ia com a mão estendida com a bola murcha e a decepção estampada no rosto da criança. Pois fique certo, irmãos, que tem muito cristão trocando as recompensas de Deus pelas bolas murchas dos homens. Eu estou convencido que o motivo de ter divisão na igreja, facção, racha, rebeldia, é porque as pessoas fazem o que é certo com a motivação errada, com o intuito de ser visto pelos homens. E como não são vistos pelos homens, passam a rebelar-se, passam a encontrar defeito ou problema nas igrejas. Posso ter um amém? Amém. Tudo quanto formos fazer, devemos fazer para o Senhor. Irmãos, claro, eu estou ministrando a palavra. Não tem como não ser visto pelos homens. A questão é a minha motivação, o intuito. Eu faço o que faço por quê? Porque os outros estão fazendo ou porque Deus falou comigo? Diga, porque Deus falou. Aleluia.
estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 45 minutos, né? Romanos capítulo 14. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Lamentavelmente, irmãos, é possível a pessoa servir a Deus, fazer a coisa certa e não receber galardão, porque Jesus disse que é possível. O galardão que elas vão receber é o mesmo da jumenta, nada. Jesus disse, não tereis galardão. Cristo, irmãos, ele garantiu a nossa salvação. Diga, eu vou subir. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diga, cada um. Eu te pergunto, a salvação é algo individual? Claro! A salvação é individual, irmãos. Eu não posso, por minha fé, apontar o dedo para uma pessoa e falar, pode ficar tranquilo, abençoado, porque eu estou crendo que tu vai ser salvo. Não, eu não creio que ninguém vai ser salvo. Eu creio que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu creio que Jesus me salvou, amém? A salvação é individual, sim ou não, irmãos? Pois fique certo também de que o galardão também é individual. A recompensa é algo individual. E segundo aos Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. E eu peço que você abra lá. Em Romanos diz tribunal de Deus. Segundo aos Coríntios, tribunal de Cristo. É o momento em que os filhos de Deus vão prestar contas, porque haverá uma prestação de contas. E não fique triste por causa disso, fique alegre. Você passa, naturalmente falando, você passa o mês inteiro trabalhando, bem pertinho, bem próximo de você receber um salário, você fica triste. Aí quando você é indagado, tá triste por quê? Não, rapaz, é porque eu não estava querendo, estou muito triste, porque vão depositar na minha conta o meu salário, eu estou triste por causa disso. Você fica triste quando fica sabendo que vão depositar o teu salário? Você não vê a hora de chegar o faz-me rir. O salário é o pagamento, a justa paga por teu esforço, e você se alegra por isso. O tribunal de Cristo nunca deve ser visto com tristeza, sempre deve ser visto com alegria, porque será o momento em que Cristo recompensará cada um daqueles cristãos que serviram. Amém? Amém. Com a consciência correta, com a motivação correta. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz, pois importa que todos nós, a expressão todos nós em respeito à igreja, todos nós os cristãos, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diga tribunal de Cristo. No grego a palavra tribunal é bema, uma plataforma de destaque, e é um local onde Cristo recompensará. E o que eu quero que você entenda essa noite é o fato de que Cristo garantiu a tua salvação. Sim ou não? Agora, Jesus não garantiu o teu galardão. Não, quem garante é você. Amém? Amém. Irmãos, eu já aprendi um fato. Quem tem a motivação correta e faz algo na igreja não vai ser recompensado. Mas quem tem a motivação certa e não faz nada também não vai ser. Tem pessoas que estão com motivação errada e fazendo algo na igreja, não vai ser recompensado. E tem pessoas que têm a motivação correta, mas não faz nada, também não vai ser recompensado. Pois é ter a motivação correta e servir a Cristo. Cristo garantiu tua salvação. Agora Jesus não garantiu teu galardão. Quem garante é você, com a motivação correta, fazendo a obra. Diga fazendo. Porque de que adianta a pessoa ter a motivação certa se não está fazendo nada para Deus? Amém? Amém? Sim. Eu lembro certa vez que eu estava em um evento promovido pelo ministério e tinha um irmão, um cristão, um senhor. Ele é da velha guarda do cristianismo, 1900 e bolinha.
Estava numa fila e estava indignado porque alguns jovens não estavam querendo servir a Cristo, servir a igreja. Não estavam querendo. E aí, indignado, foi passando um jovem, ele chamou o jovem como exemplo. Você, vem cá. Esse jovem aqui, por exemplo, ele falando, vai no tribunal de Cristo, Jesus vai arrebatar a igreja, vai comparecer perante Jesus, aí Jesus vai dizer, e você, jovem, o que foi que você fez para mim? Ele vai responder, segundo o que o irmão disse. Não fiz muita coisa, não sei o quê. Como é que é? Você não fez muita coisa? Você não serve para estar aqui, não. Desce. Não, isso não vai acontecer. Fique certo disso. Você já viu aquele show de calouros, aquele show em que a pessoa tá cantando, tá fazendo alguma performance e o júri está bem próximo do botão vermelho para apertar e reprovar? Fique certo, irmãos, de que no tribunal de Cristo a tua salvação está garantida. Agora o galardão quem garante é você. Fazendo a obra de Deus. Eu quero finalizar com esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Diga a obra. O que cada um fez será manifesto, será notório. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado por meio do, diga, fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se, essa partícula se é condicional, se permanecer, porque pode ser que não permaneça, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Eu vou ler o versículo 14 de trás para frente. Só vai receber galardão se a obra de alguém permanecer depois de ser analisada por Deus. Amém? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, então é possível ter o prejuízo da obra, a obra se queimar, sim ou não? Às vezes, irmãos, o que eu quero que você entenda é que existe uma obra a ser provada. Às vezes, entenda, eu não estou dizendo que é errado, não. Passamos em frente a um grande prédio, um grande templo, e pensamos, meu Deus, qual vai ser o galardão desse homem? Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma obra a ser apresentada, e quem vai julgar o crivo de Deus é que vai analisar. Porque existe uma obra a ser apresentada e provada, e nem toda obra vai resistir ao critério de Deus. Mas existe uma obra. E ele até usa a figura madeira, palha, pedra preciosa. Não, palha, madeira, pedra preciosa, ouro e prata. Se a gente for analisar madeira, feno ou palha, em relação a ouro, madeira, feno ou palha é um montante, é algo grande. Ouro é algo pequeno. Eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus vai recompensar segundo a motivação. É possível a obra de alguém se perder? Diga, é possível. É possível. Paulo disse em Filipenses capítulo 1, Paulo disse, eu sei que muitos pregam a Cristo por porfia e contenda, mas o que importa? Cristo está sendo pregado. Paulo estava bem consciente de que algumas pessoas estavam pregando a Cristo por outras motivações, mas Paulo disse, eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, com cabelo chamuscado e com catinga de fumaça. É assim? Houve um tempo, irmãos, que eu pensava que aconteceria da seguinte Houve um tempo que eu pensei que aconteceria da seguinte forma. Cristo arrebatará a igreja, Cristo vai arrebatar, vamos subir, diga eu vou subir. Estando diante dele, ele vai olhar para nós e falar, Marcelo, vem cá, já que você está aqui, vamos conversar baixinho. Anjo, amontoa tudo que o Marcelo fez e bota fogo para ver se sobra alguma coisa. Essa expressão, o fogo provará, é uma linguagem figurada, porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, diz que os olhos
né? O cabelo de Cristo são como alva lã e os seus olhos como chamas de fogo. Essa expressão do fogo provar é que Cristo já tem provado e visto agora. Amém. Agora mesmo ele já sabe a obra de cada um. Você foi abençoado? Amém. Quero finalizar. Algumas pessoas falam: Marcelo, eu percebi que eu tenho uma motivação errada. Eu vou parar de fazer tudo que eu estou fazendo para Deus. Não se corrige um erro com outro erro. Não. Se uma pessoa detectou no seu coração que tem uma motivação errada, ela deve se arrepender e agora fazer a obra de Deus, continuar fazendo com a motivação correta. Não pare de fazer o que você está fazendo para Deus. Alinha o teu coração e continua servindo ao Pai. Posso ter um amém? Amém. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco tempo teremos mais uma outra mensagem. Quero só, pastor, falar do material. Eu disponibilizei ali atrás, irmãos, 4 boxes. Cada box desse tem 5 mensagens. Cada mensagem dessa aproximadamente 45 a 50 minutos. É uma série de estudos. Naqueles boxes tem um lá que eu falo como receber a cura de Cristo. Eu falo sobre a cura para todos, o problema de Jó, interpretando as Escrituras e como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Nova criação, eu falo sobre cura interior, eu quero de maldição e regressão. Santos ou pecadores, uma vida superior, novo nascimento. Fortalecidos na fé, eu falo sobre verdade da fé. E o período dos ensinos. Eu falo sobre interpretando textos difíceis, parte 1 e 2. A iniciativa das aulas. E a se você estiver interessado, você